Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós esta manhã. Hoje tem que ser rápido, que tem almoço do Dia dos Pais. Todo mundo já está querendo ir para o almoço do Dia dos Pais. Esse ano eu já passei 2 dias dos pais, que eu estava em outro país e era Dia dos Pais lá também. Eu estive na Zâmbia, era Dia dos Pais em julho, alguma data aí. Tem alguns países que comemoram em julho. E longe das filhas de novo. 2 Dias dos Pais no ano e longe das filhas. Mas pelo menos este ano eu estava com o meu pai aqui em Águas Claras. E coloquei uma foto no Facebook dizendo assim: agora finalmente meu pai tem cabelos brancos como eu. Porque ele puxou para o lado indígena da família e eu puxei para o lado europeu, então eu tinha mais cabelos brancos do que ele. Agora que ele tem cabelos brancos igual eu estava, né? Então parabéns para os pais aqui, todos vocês, né? Os pais torcedores, os pais surfistas, turistas e outros pais de outros tipos. A minha filha, vocês vão notar isso em casa, porque o Dia dos Pais, para quem tem filho pequeno, já passou, né? Porque foi na escola, comemorado já. Então já passou. Então, eles não entendem muito. Ah, fala feliz Dia dos Pais. Não, já passou, já foi na escola, já passou. Já. E a minha filha na escola, quando era pequena, a professora disse assim: eu queria que cada um dissesse por que gosta do papai, né? Então uns gostavam porque deu um PlayStation, outro porque levou na Disney, outro porque deu alguma roupa, algum tênis de rodinha e não sei o que, detalhes assim. E a minha filha era uma das últimas, então todo mundo já tinha falado quase tudo. E chegou na vez dela: por que você gosta do seu pai? Ela disse: porque ele é quentinho. Então foi mais barato abraçar do que o PlayStation e a Disney e outras coisas. E graças a Deus por nosso Pai Celestial, né? Meu trabalho é de estar como tradução da Bíblia. E é interessante que a Bíblia em português tem muitas advertências aos pais masculinos, mas como o plural de pais pode ser pai e mãe, e pode ser pais masculinos, we never know. Nós nunca sabemos. Mas se você tiver dúvida, basta ir na Bíblia em inglês que você vai saber a diferença. E tem até uma palavra que Paulo dá em Efésios, dizendo assim: filhos, obedecei aos vossos pais. Ali é pai e mãe. Aí diz assim: não provoqueis, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Ali são os pais homens. Eu não sei porque pai e homem provoca a ira dos filhos, ou não, cada um interpreta de um jeito. Mas se você tiver dúvida quando aparecer a palavra pais no plural, se é pais masculino, homens, ou pai e mãe, é só ir na Bíblia em inglês que aí você vê a diferença. Eu estive recentemente, mês passado estava em Moçambique, mais em maio e junho, e depois Zâmbia, fazendo trabalhos assim de tradução da Bíblia para dialetos daqueles povos. Em Moçambique eram 4 línguas diferentes, línguas do norte, línguas do sul também, e foi muito bom que eu trabalhei com a língua do norte, da onde eu fui pioneiro, na região dos Macuas. Eu fui pioneiro ali. Ali já tinha uma Bíblia muito antiga, feita pelos católicos, uma Bíblia antiga. Então essa Bíblia foi revisada e muitos termos colocados novamente, né? Então foram feitos 5 livros em 18 dias. Isso é um milagre. 18 dias, 5 livros da Bíblia foram traduzidos. Foi o livro de Marcos, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Gálatas, já falei, Hebreus, alguma coisa assim. E em outros dialetos também foram feitos vários livros, menos livros, mas todos foram feitos o Evangelho de Marcos. Alguns não tinham a Bíblia de maneira nenhuma, não tinham nenhum acesso à Bíblia escrita. Então sempre nesses lugares a Bíblia é lida em português e alguém interpreta em dialeto, mas não escreve, né, a interpretação. Então estivemos lá com eles exatamente para escrever e deixar escrito, para que tenham até na própria literatura do país uma Bíblia na língua deles. E coordenei o trabalho ali, eram muitos tradutores juntos, de várias etnias diferentes, mas todos falavam português, então ficou fácil em Moçambique. Em Zâmbia foi um pouquinho mais difícil, porque as aulas eram em inglês, porém vieram americanos nos ajudar nessa tarefa da tradução da Bíblia. Só que na Zâmbia a tradução era para pessoas da Namíbia e de Botsuana. Então eles vieram fazendo o percurso de David Livingstone, um missionário antigo, que era um explorador inglês, médico, explorador inglês e missionário, e ele andava muito ali. Se vocês terem uma ideia do mapa, assim, mais ou menos, ele estava na cidade do Cabo, que é bem no sul do continente, aí foi para Namíbia, do lado esquerdo do continente, Oceano Atlântico, depois foi para Zâmbia, que é do outro lado, mais ou menos no centro do país, então andou muito ali, né? Graças a Deus eu fiz de avião o percurso. Mas muitos desses que vieram de Botsuana e Namíbia, tiveram de fazer de ônibus, depois descia, atravessa o rio Zambeze, longe das cataratas, porque tem as cataratas de Victoria Falls, e chegaram até o lugar. Andaram bastante, alguns andaram 1-2 quilômetros carregando computadores, bíblias e muita coisa para chegar naquele local. E assim, e todo esse esforço é para que eles tenham a Bíblia na sua própria língua e possam mostrar para as comunidades. No caso deles, não dá para entrar na internet e baixar a Bíblia. Não tem a Bíblia, não existe a Bíblia. Então eles têm de traduzir e ter a sua própria Bíblia. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que é um pedacinho do que Jesus falou no Sermão do Monte. Está no capítulo 6. O Sermão do Monte começa ali com as bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus. No capítulo 5 começa o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, onde tem as bem-aventuranças. Começa depois no capítulo 6 os ensinos, né? Nesta Bíblia aqui o título é Prática da Justiça, como dar esmolas, como orar. Aí Jesus ensina a oração dominical, depois ensina a jejuar, preceitos comuns do judaísmo, mas o Senhor estava a ensinar da sua maneira. Fala sobre os tesouros no céu, a luz e as trevas, os dois senhores, e continua com a ansiosa solicitude pela vida. Então eu gostaria de ler desde o versículo 19, Mateus capítulo 6, versículo 19, que diz assim nesta Bíblia Almeida, revista e atualizada, essa aqui que eu estou lendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Como diz alguém comentarista, onde está o teu tesouro, ali estará o teu Deus. Teu coração está ali. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas Bíblias, mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém. Até aí. O Senhor continua, o Sermão da Montanha, falando. E eu quis parar neste trecho do Sermão da Montanha. Todos os trechos são importantíssimos, assim como a palavra de Deus inteira, porque, como missionário, muitas pessoas me perguntam no Brasil o que é que mais atrapalha missões. Um amigo uma vez foi pregar e, orando a Deus, falou assim: Senhor, o que tu queres que eu fale para a igreja hoje? O que tu queres que eu faça, Senhor, para a mensagem ficar melhor? O que tu queres que eu faça para as pessoas te ouvirem melhor? E, de alguma maneira, ele ouviu de Deus falar assim. Deus falou assim para ele: não me atrapalhe. Não me atrapalhe. E eu espero não atrapalhar Deus falar com você esta manhã, porque às vezes nós atrapalhamos ao Senhor. E uma das coisas porque missões às vezes não funcionam da maneira que era para funcionar, que em alguns países você tem aquelas imensas catedrais cristãs e você passa a fronteira e você não acha nenhum lugarzinho de adoração cristã. E você fica pensando assim: onde que nós estamos atrapalhando Deus fazer o que Ele quer fazer no mundo? Hoje, Dia dos Pais, a gente fica com um peso na consciência, Poxa, eu sou um péssimo pai, E eu nunca estou Dia dos Pais em casa, eu nem tenho em casa, E é tanta coisa que vem na nossa cabeça. E quando a gente olha os pais da Bíblia, a gente também não vê bons exemplos, de pais na Bíblia. A gente olha para Abraão. Será que Abraão, o nome Abrão significa pai de muitos, Abrão. Só que ele não tinha filho. Era como se o nome dele fosse Paizão. E aí, paizão, tudo bem, paizão?
E quem não conhecia é o Abraão. Aí, paizão, tudo bem? Quantos filhos você tem? Não tenho nenhum. Mas era Abraão, era o pai de muitos. E Deus mudou o nome dele para ser Abraão, pai de nações. Aí complicou um pouquinho mais a vida de Abraão. E só lá depois de ter uns 100 anos que ele veio ter mais filhos, né? Lá perto de 100 anos com Sara. Sara devia ser a mulher mais bonita, né, da Bíblia, porque mesmo velhinho o pessoal cantava Sara. Os faraós lá, os outros governantes, Abraão já dizia assim: olha, fala que tu é minha irmã para não me matarem, né? Porque ela era muito bonita, podiam matar Abraão para ficar com Sara. Mas outros pais também, Isaac fazia diferença entre filhos, né? Então tem pai que faz isso, gosta mais de um filho do que do outro, e isso não se deve fazer. E Jacó, que não era o filho preferido de Isaac, também cometeu o mesmo erro e preferia José do que a galera toda. Ele tinha filhos espalhados, né, por várias mulheres, tinha filhos com várias mulheres, mas preferia José. E outros pais na Bíblia que a gente fica assim pensando assim: poxa, mas então eu estou bem, né? Ainda estou parecido com esses personagens bíblicos. E um bom exemplo de pai era Jó, né? A história de Jó diz que Jó orava pelos filhos, fazia sacrifício pelos filhos. Ele nem sabia se o filho tinha pecado, ele ia lá e fazia sacrifício pelos filhos, né? Será que eles pecaram? Então ele ia lá e orava pelos filhos e fazia sacrifício. Mas talvez não era um bom marido, porque quando ele ficou doente, a mulher dele chegou para ele e disse assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Dane-se você, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, sabemos que os personagens bíblicos não eram perfeitos. O único perfeito era Jesus. Quando alguém chamou Jesus de bom, né? Bom mestre, né? Alguém chegou para Jesus e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, a tradução em português não está tão... o único jeito que tinha de traduzir era este mesmo. Mas o entender daquela conversa, Jesus, como as palavras que foram usadas ali, ficou mais ou menos assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala: está me chamando de Deus? Porque bom só é Deus. Era tipo isso que Jesus estava falando, a resposta de Jesus: bom só é Deus, né? Então perfeito só é Deus. Estás me reconhecendo como Deus? Porque alguns reconheciam o Senhor como Deus, outros não. E nós temos que reconhecer Jesus como Deus porque Ele é perfeito. E esse Senhor, Deus perfeito, veio ao mundo para salvar, né? Deus amou o mundo, então deu o seu Filho para vir ao mundo nos salvar. E para nós, discípulos, Ele disse assim: ide por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Estamos nós a fazer isso? Ou estamos de alguma maneira atrapalhando Deus fazer o que Ele quer fazer? Uma vez, eu não sei se eu já contei aqui na igreja, eu fui pregar numa igreja com um nome bem nacionalista, assim, para não falar o nome da igreja, mas era um nome bem enraizado assim na pátria do Brasil. E não sei por que eu estava lá nessa igreja, me convidaram, eu fui, né? E cheguei cedo, assim, não tinha lanche gostoso, nada, mas tinha reunião de líderes. E reunião de líderes daqueles bem estilo militar mesmo, né? Não senhor, sim senhor, não senhor, e quero ir para a cadeia. As três coisas que podia falar, né? Sim senhor, não senhor, e quero ir para a cadeia. Então o negócio era bem fechado. E eu cheguei cedo, não, fica na nossa reunião e tal. E daqui a pouco ele disse assim, depois de vários comentários sobre vários assuntos da igreja,
o pessoal estava meio com vergonha. Hoje é dia dos pais, mas ele quer a mãe. O pai pega. E a Isabela desce. Às vezes eu sei mais o nome das crianças do que dos pais nas igrejas, não sei porquê. É que eu trabalhei com crianças muito tempo, então é mais fácil gravar o nome das crianças do que dos pais. Então eu estava lá na igreja e foi falado vários assuntos concernentes a eles mesmos, somente eles, porque estava na reunião interna da igreja. E alguns assuntos o pessoal estava meio com vergonha de eu estar presente e o pastor está falando daqueles assuntos. E todo mundo fazendo assim, né? Não importava a opinião do pastor, o pessoal fazia assim, parecia aquele cachorrinho do carro assim, né? Não, o cachorrinho do carro às vezes faz assim também, depende da curva. Mas ele disse: este rapaz que está aqui conosco, ele é missionário. Foi convidado, né? Trouxeram ele para pregar aqui na nossa igreja hoje à noite. E ele vai falar sobre missões. Ele é missionário, eu não sei se ele é missionário desses de dar folhetos, ou se é de pregar, ou o que ele faz. Mas não se preocupem que nós não vamos dar oferta para ele e nem vamos ajudar a missão dele, porque a nossa igreja não trabalha com missões. Ele não veio aqui roubar os cofres da nossa igreja. E eu lá. Sim. E eu tinha de pregar de noite. E eu tinha de pregar daqui a meia hora lá, né, daqui a 1 hora mais ou menos. E ele perguntou assim: você quer falar alguma coisa? Eu disse: quero. Agora eu não queria não, mas agora eu quero. Quando eu falei que quero, quebrou o jugo das pessoas, porque estava todo mundo assim, ouvindo e fazendo assim. Quando eu falei quero, as pessoas fizeram assim: como assim? Como assim alguém quer alguma coisa? Não é só ele que tem de querer? Alguém pode querer também? Eu disse: eu quero falar. E eu disse assim: quem disse que Deus precisa da tua igrejinha para fazer o que Ele quer fazer no mundo? Quem disse que Deus precisa de vocês? Quem disse? É muito bom se vocês entrarem no plano de Deus e fazer o que Deus quer fazer no mundo. Mas você não vai impedir o que Deus quer fazer no mundo. Nós é que temos que entrar no plano de Deus e fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Pode sentar aqui, você está pequenininha ainda. Tem 2 aqui. Fazer a vontade de Deus. Muita gente pergunta assim: Senhor, eu quero fazer tua vontade, eu quero fazer tua vontade. Tem que fazer a vontade dele, é tua, né? Quero fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então, enquanto você estiver fazendo a sua vontade pessoal, não aparenta ser nem boa, nem perfeita, nem agradável. Porque boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, aí você faz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se por acaso você ofereceu o seu corpo a serviço de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para conhecer a vontade dele. Então eu falei para eles, eu digo: olha, o Senhor vai pregar esse evangelho do reino. Jesus disse que será pregado em todas as nações, para todas as gentes, e então virá o fim. O Senhor falou isso. O Senhor falou isso por todo mundo. Então eu preguei primeiro para a reunião de liderança da igreja, aliás, para o pastor, né? E aí deixaram ainda eu pregar de noite. Mas quando o fogo caiu, eu saí pela direita e
a saída de antigamente era pela direita, aquele personagem falava, né? Saída pela direita. Do tempo da Açoeira, assim. Leão da montanha, saída pela direita. Então, quando o fogo desceu, eu saí e deixei eles lá no fogo. Mas fogo sem ação é fogo. É que nem carro só acelerando, né? Você entra no carro, acelera, faz barulho, toca fogo mesmo, põe gasolina, faz um barulho, esquenta o motor. Nossa, esse carro é potente, né? Quando você vai naquelas feiras, o pessoal acelera, esquenta o carro e tudo. Esse carro é muito bom. Se não estiver andando, para mim não é bom, não. Para mim é um bom carro que anda. Pode ser até elétrico, silencioso, assim. Anda, vai embora. Mas funciona do jeito que é para funcionar. Então, igreja tem de funcionar assim, fazendo. E quando nós encontramos pessoas em lugares que dizem assim, eu não tenho a Bíblia na minha língua, sabe? Igual eu encontrei, já contei aqui, claro, encontrei índios no norte de Moçambique, índios macondes, e depois de contar a história do Evangelho para eles, eu fui o primeiro missionário estrangeiro a estar naquele lugar. Ele perguntou assim, quanto tempo o teu povo já conhece essa história? Eu falei por baixo, mais de 100 anos. Porque eu estava com medo dele. Ele estava com raiva. Se eu não ia dizer 500 anos, porque se for contar desde o descobrimento do Brasil, a gente começou cristão, né? Eu disse, olha, mais de 100 anos, né? Para falar só em evangélicos. E ele estava com raiva e ele disse assim, por que vocês demoraram tanto para vir aqui falar isso para nós? Se o teu povo já conhece isso há mais de 100 anos, por que vocês demoraram tanto para chegar aqui e falar isso para nós? E como ele estava com raiva, é claro que eu não ia dizer para ele que Jesus mandou nós fazermos isso há mais de 2000 anos. Como que Jesus, que você diz que é o teu Senhor, fala para a igreja que tu és dessa igreja há mais de 2000 anos para levar o Evangelho em todas as nações, e em 2000 anos tu não conseguiste chegar em todas as etnias, todos os povos? Como? Explica para o índio lá. E ele disse, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, a maioria dos meus amigos já morreram, e por que você chegou aqui agora? E eu que levei a bronca, eu que estava lá, né? Aí, quando me perguntam o que será que atrapalha mais missões no Brasil, eu acho que é isso aqui. Essa ansiosa solicitude pela vida. Alguém tem um título menos complicado na sua Bíblia aí? O título para esse trecho, a partir do versículo 25, é o Mateus 6, 25. Algumas Bíblias têm título. Essa passagem preta aqui. Isso não é, como é que se diz, inspirado, mas foi um jeito de ir marcando a Bíblia, né? As preocupações, os cuidados e inquietações, né? E desde lá de cima, Jesus fala, olha, vocês não acumulem tesouro não, para vocês. Vocês não acumulem não. Eu tenho a impressão que tem gente acumulando, porque tem gente por aí que não tem. E Jesus diz assim, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E isso é grave, porque Jesus diz depois assim, você não pode servir Deus e esse lugar que você põe o seu tesouro, as suas riquezas, o seu mamon particular. Você não pode servir os dois, porque Jesus diz assim, se você servir os dois, você se devotará a um
e desprezará o outro. Então, quando eu vejo que Deus disse para nós irmos por todo mundo pregar o Evangelho e não está acontecendo, é porque a igreja está adorando outro Deus, que deve ser as riquezas. Porque não está chegando. Não está chegando. É como um celular fora de área. Não é que você passou num túnel e ficou fora de área. É que você está num lugar que você não recebe ligação, não recebe nada. E é fácil falar em tecnologia, né, para nós hoje em dia. Alguns termos ficaram difíceis ao contrário, né? Se você falar LP para o seu filho, olha, eu tenho uma LP, ele vai dizer, o que é LP? É uma nova sigla para muitos terabytes faz um LP? Será? O que será um LP? Eu mandei o telefone fixo para alguém, disse assim, olha, esse é o telefone fixo de onde eu estou. A pessoa perguntou, o que é telefone fixo? É claro que eu expliquei, né? Aquele que não tem rodas. Ele é fixo, não tem roda. Então, se tem dois senhores perante nós, e nós estamos desprezando um e colocando o nosso coração no outro, um deles está sofrendo. Um deles está sofrendo. E Jesus diz assim, se os teus olhos, lâmpada do teu corpo, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Isso, between, aqui, entre os tesouros do céu e os dois senhores, né? Que é as riquezas, ou Deus ou as riquezas. Então, bem no meio do texto tem esse negócio de luz e trevas, de lâmpadas. Então, se os teus olhos olham mais para as coisas de Deus, você acaba sendo um bom crente, você acaba fazendo as coisas de Deus. Mas se os teus olhos acabam olhando mais as coisas de Mamon e das riquezas, você acaba servindo a eles. Os teus olhos são maus. Os templos hoje em dia são os shopping centers. Mesmo que a gente não queira. A gente até gosta, né? É lá que tem cinema, é lá que tem lanche. A gente leva os filhos, né? Para lanchar, tudo. Mas se os teus olhos estão mais nas vitrines dos shoppings e nas coisas de lá, se os seus olhos olham mais coisas palpáveis e não coisas eternas que não podem ser tocadas, você acaba servindo mais as riquezas do que a Deus, e alguém está sofrendo no processo. Alguém está sofrendo no processo, na história da igreja, alguém está sofrendo. Alguém está sofrendo. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim, ai, graças a Deus, nós temos uma vida tão boa, eu estou com medo quando chegar o período de perseguição, aquilo que Apocalipse fala, não sei o que. Eu disse, olha, não chegou aqui, mas em muitos lugares do mundo, os crentes já estão em pleno Apocalipse, em plena perseguição. Aqui nós ainda podemos ter filhos e ter mais ou menos garantia que nossos filhos viverão bem. Mas em outros países aí eu nem recomendo as pessoas terem filhos mais, de tão difícil que está para os cristãos. E Jesus falando sobre colocar o coração no lugar certo, colocar o tesouro no lugar certo, investir no que é eterno, investir onde não tem retorno. Outro dia, depois de falar sobre missões em uma igreja, o pastor chegou para mim e perguntou assim, e o que a gente ganha com isso? Eu disse, nada, bem grande assim, nada. O que você ganha com investir em missões?
Se o retorno quer ser palpável, é um grande nada. Tipo, alguém diz assim, e o que eu ganho se eu for ser missionário? Eu disse, olha, de acordo com Jesus, você vai ser uma ovelha que está indo para o meio dos lobos. É isso que você vai ganhar. Você é uma ovelha que vai para o meio dos lobos. Essa é a diversão. Essa é a parte que Jesus disse para ser. Então, depois de Jesus falar sobre onde pôr tesouro, aonde botar os olhos, né? A gente acabei de comprar esse celular aqui, mas apareceu esse aqui, é melhor. Esse é melhor, olha esse aqui. Até a cor dele é mais bonita. O cara que está segurando ele está até rindo. Eu não rio faz tempo que eu não estou. Será que se eu der o meu de entrada e pagar esse aqui em 12 vezes, será que eu vou rir também? Sabe? Se os teus olhos, se a lâmpada do teu corpo forem direcionados a Deus, riquezas e mamon, é para lá, é para lá. Aí Jesus fala o seguinte: por isso eu digo a vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Um dos choques culturais reversos, que a gente chama choque cultural reverso, é quando você está num país, às vezes totalmente fechado, ou um país difícil. No meu caso, foi Moçambique na época da guerra. Moçambique na época da guerra não tinha o que comprar para comer. Então, se você quisesse comer, você pegava geralmente um menininho, um espião assim, e dizia para ele ir procurar quem tinha algum franguinho no quintal, e se por acaso a pessoa queria vender aquele franguinho para você comer frango, ou comer outra coisa. Não tinha o que comprar. Obrigado, já tenho. E depois de estar naquele lugar aonde em congressos de pastores, imagine um congresso de pastores. Eu fui dar aula numa região, um congresso de pastores. A maioria dos pastores andou a pé assim uns 2-3 quilômetros para chegar no local da reunião. E depois no intervalo, você dizia assim no intervalo: olha gente, vamos ter um intervalo, um coffee break, né? Quem achar comida, traz para os outros. Os irmãos podem sair. Quem achar comida, por favor, tragam para os outros. Esse era o coffee break. E depois de um tempo lá, depois de 4 anos assim, voltei e aterrisei em Alphaville, São Paulo. Em época de Natal, aonde a minha filha mais velha naquela época nunca tinha visto a água sair da parede, assim, parecia mágica, a água sair da parede. Como assim? Como? Para que tanta luz assim? Para que tanta luzes de Natal e coisas assim, né? E as pessoas nas casas de Alphaville nos convidavam para aquelas ceias que a gente não conseguia provar, de tantas variedades de coisas diferentes que tinham. E as pessoas estavam lá fazendo o quê? Reclamando da vida horrível que elas levavam. E eu olhava aquela comida e ficava pensando assim: como é que eu vou levar essa comida toda lá para a África, né? E foi isso que uma criança uma vez falou, porque a mãe insistia que ela comesse, ela não queria mais comer,
Mãe, já estou satisfeita, não come. Sabe aquela criança que já está grande, mas tem que botar na boca? Come, que o tio Aldaci está lá, as crianças da África estão tudo passando fome, então você come aqui. E ela disse assim, mas se eles estão com fome, por que a gente não manda essa comida que eu não quero para lá? Usou o exemplo errado, né? Come porque as crianças lá na África estão com fome, não tem nada para comer. E você tem aqui, então come você. Ela disse, não, por que a gente não manda comida para lá, se eles não tem nada para comer? E assim é, não apenas no material, mas também no espiritual. Nós temos tanta coisa, tantas lojas evangélicas, tantas Bíblias diferentes, tanta facilidade. E na questão de mamon e Deus, riquezas e Deus, vontade nossa de ter as coisas e Deus, vontade de Deus de ter as coisas. Paulo às vezes olhava para uma cidade e ele orava dizendo assim, Deus, tem muito filho teu aí que nunca ouviu o Evangelho. Porque Paulo sabia que lá, depois João escreveu, né? João escreveu que no céu ia ter gente de todos os povos, línguas e nações. Então, mesmo onde não foi pregado o Evangelho, tem crente lá. Tem crente lá. Mas alguém tem que ir lá dizer que eles são crentes. Olha, ser crente, rapaz, você vai para o céu. Deus disse que vai ter gente de toda tribo, língua e nação. E disse para a igreja levar este Evangelho para lá. E chegou o Evangelho até nós. E graças a Deus que essa igreja já se envolve com missões e já está fazendo isso. Um braço da igreja está indo mais longe. Então vocês conseguem pescar aqui os pecadores, né? Como diz o hino antigo, né? Vou pescar os pecadores para Cristo. Vocês conseguem pescar os peixes que estão aqui perto. Mas tem peixe que está longe. Você não consegue jogar a linha tão longe. Então você precisa que alguém pegue um barco e vá mais longe. Pescar mais longe aqueles que precisam ser salvos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida. O que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Deus vai dar para vocês. Deus vai dar para vocês. Conheci igrejas que não têm oferta porque ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro para tirar oferta, né? Às vezes a oferta é assim, uma fruta, alguma coisa, mas eles também, por não ter o que comprar, por não ter tantos templos como shopping centers grandes e grandes comércios, eles não passam fome não. Deus cuida. Assim como dos passarinhos. Quem gosta de Animal Planet aí, né? Animal Planet e Discovery, aquelas coisas de animais. Eu não vou falar que eu vi eu não vou falar o nome do programa que eu assistia na Zâmbia, que é meio pornográfico em português, mas era Animal Planet o negócio. O que os animais faziam lá na floresta, né? E vocês já viram em livros de biologia, de ciências, assim, pega o livro da escola dos seus filhos de ciências, e vocês já viram assim, olha, esta foto é de um ninho feito no século XIV. Esse ninho aqui, vocês vão notar que esse ninho é do século XIV. Já este ninho aqui, do mesmo pássaro, ele já é um ninho do século XVIII. Então você já vê uma diferença do ninho. Esse ninho agora é do século XX. Como será que vai ser o ninho do final do século XXI? Os ninhos são todos iguais. Os ninhos são todos iguais. Desde o paraíso, Adão e Eva deviam olhar assim, em vez de eles olhar para o ninho do passarinho, foram olhar para a fruta e para a serpente.
E Deus já devia ter dito para eles lá: olha para os passarinhos. Não vai olhar para ouvir outra coisa. E Jesus diz: olha para os passarinhos. O ninho lá do Éden devia ser igualzinho o ninho que tem no quintal da tua casa, ou em algum lugar que você vai e acha o ninho. É a mesma coisa, é o mesmo ninho. O João de Barro, né, que é mais sofisticado, tem aquela casinha, né? Às vezes o pessoal bota de brincadeira na internet a casinha do João de Barro com uma anteninha em cima para pegar Wi-Fi ou ar-condicionado, né? O João de Barro faz o mesmo trabalho dele e Deus cuida. E Deus cuida. Precisamos estar atualizados, tecnologicamente falando, claro, né? Claro, eu às vezes sofro. Eu cheguei em Oiapoque para trabalhar com os índios lá, 3 tribos diferentes. E o meu amigo falou assim para uma indiazinha que estava lá: você tem essa Bíblia aqui para nós conversarmos sobre ela, tal, não sei o quê? Ela disse: não. Aí ele disse assim: olha, eu vou te mostrar aqui no meu celular. Aí ela tirou dela, que era um poderoso de verdade, e disse assim: não manda por Bluetooth para mim, que é mais rápido. Os índios do Oiapoque estavam mais sofisticados do que nós, os missionários, para trabalhar lá. E graças a Deus muita coisa é feita por causa da tecnologia de ponta. O programa que a gente trabalha é atualizado quase que todo mês, para que fique bom e a gente possa trabalhar bem. Mas o Senhor continua falando: observai as aves do céu. Então, quando dia dos pais, né, você leva o seu filho para o parque para observar as aves do céu, né? Não sei se tem parque perto da sua casa. Porque se levar para o shopping, ele vai observar as vitrines do shopping. Se o Mamon, não sei se tem uma Bíblia do Mamon, um livro do Mamon, do Deus das riquezas. Se o Deus das riquezas fosse falar, ele dizia assim: olha, vocês observem aí, observa a vida do teu vizinho como está melhor do que a tua, observa aquele carro como é melhor do que o teu, observa aquelas coisas como são melhores do que você tem em casa. Observa isso e busca por isso. Jesus disse: olha, cuidado com o teu olho, porque dependendo do que o teu olho está observando, você vai se inclinar para as coisas que o teu olho observa. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você vale muito mais do que as aves. Até no tráfico até no tráfico humano vale mais que passarinho. Tem o tráfico de animais, né? Que o Ibama olha. Até no tráfico que acontece pelo mundo, humanos valem mais que passarinhos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, eu acho que é isso aqui, um côvado. Quem garante que você vai dar o próximo passo? Quem de vós pode acrescentar um côvado ao curso, ao seu caminho? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Olha como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão era é Bill Gates, o nome daquele mais rico do mundo? Parece que um passou agora, né? Um passou.
Será que o Bill Gates está preocupadíssimo? Pô, perdi o lugar, cara, tenho que trabalhar mais. Tenho que trabalhar mais, perdi o lugar. Por falar em passarinhos, uma revoada agora. Então, aproveitando que está chegando, os passarinhos eles ouvem também. Para nós terminarmos, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos. Onde que a gente vai comer hoje? Onde que a gente vai comemorar hoje? Aí Jesus disse assim, porque quem se preocupa com isso são os gentios. Jesus diz, quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Vocês não devem estar preocupados. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém?